Nesta sequência de coisas, seja julgamento antecipado do processo ou julgamento antecipado de mérito, nós também temos o julgamento antecipado parcial de mérito. Lá no artigo 356, e nesta mesma esteira, diz o seguinte: do julgamento antecipado parcial de mérito, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parte deles mostrar-se em controvérsia. Então tem dois pedidos, um é controvertido e outro não. Então o que nós vamos ter? Julgamento antecipado de mérito também. E o restante do processo, aquela outra parte, continuará sendo processado, vai ter a prova, vai ter a fase instrutória, normal. Mas se dá parcialmente esta possibilidade quando um dos pedidos se mostra incontroverso, diz o inciso 1º. Segundo, estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355, o que nós vimos agora, né? E nesse sentido, também aqui a fase instrutória deixa de existir. Então vejam que há um corte aqui muito cirúrgico no processo, no seu caminho, para que se privilegie, e isso tem uma razão, a economia processual. É um processo aqui que deveria ter uma sequência maior, ele agora é simplesmente, vamos dizer, abreviado para que se dê condições a esta dinâmica, né, mais célere ao processo. Então, parágrafo 1º diz o seguinte: a decisão que julga parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Então, sem problema. Tanto, o que é líquida? A obrigação que tem valor, tem uma quantificação. E a ilíquida é aquela que precisa ser mais tarde liquidada. A obrigação ilíquida é aquela que vai ser necessário um procedimento de liquidação para que se dê liquidez àquela obrigação. Muitas vezes, a exemplo de uma obrigação de fazer, né, através de um pintor famoso. Então, aquela obra ainda não se tem a dimensão, né, para aquela obrigação de fazer. Então, nós vamos ter uma obrigação líquida. Tem que pintar um quadro. Então, essa pintura desse quadro não pode estabelecer e nem poderia estabelecer qualquer liquidez. Há uma obrigação simplesmente de fazer, né? Outra situação, quando ela é ilíquida ainda, quando precisa a prova de um fato futuro. Alguém acidentado, ainda está se recuperando no hospital, como vai ter a liquidez hoje, ter o valor mesmo financeiramente falando, o valor certo? Ele deve ser apurado depois, quer dizer, com os dias futuros, uma situação de recuperação que demora meses, anos, quem sabe, e então isso vai ser liquidado ao depois, quando da sua recuperação, tá? No parágrafo 2º, a parte poderá liquidar ou executar desde logo, liquidar no sentido de tornar líquido, ou executar no sentido de dar realidade, realizar aquilo que está já no comando decisório quando a sentença já é líquida. Então ela pode, naquela parte onde foi julgado parcialmente o mérito, ela pode já exigir a obrigação reconhecida na decisão que julga o mérito parcialmente. Então ela pode já, não precisa esperar o outro pedido terminar, que pode ser daqui a 2 anos, etc. Não, ela pode já de uma vez naquela parte já buscar o momento de execução, que é a realização da decisão, né? Então não precisa de caução, que é uma garantia, o autor não precisa caucionar, ainda que haja recurso contra esse interposto. Então isso aqui se chama um cumprimento provisório da sentença. De qualquer sorte, não é definitivo, porque nós não temos uma sentença definitiva sobre todo o processo, mas provisoriamente eu já posso executar esta parte que me dá condições, uma vez reconhecido ainda parcialmente o meu direito sobre um dos pedidos. Na hipótese do parágrafo 2º, diz o parágrafo 3º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Tá bem, da decisão parcial, aquela que julgou, então, o processo, naquela parte onde o juiz reconhece agora o meu direito, o julgamento antecipado parcial de mérito, enquanto a outra parte continua. Se houver recurso contra esta decisão primeira, que o juiz reconhece o meu direito já antecipadamente, e houver recurso, eu vou fazer a execução chamada provisória. Se não houver recurso, vai transitar em julgado, ou havendo todos os recursos já findos,
vai haver coisa julgada e eu vou fazer então o que se chama de execução definitiva. Então, execução provisória, quando ainda pendente recurso, e execução definitiva, quando já transitada em julgada esta parte da sentença que julgou procedente o pedido. Parágrafo 4º diz que a liquidação e o cumprimento da decisão que julga parcialmente o mérito poderão ser processados em autos apartados, autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. Quer dizer, para que é isso? Também é uma questão de conveniência, sempre a critério do juiz ou a requerimento da parte. Porque enquanto aquele outro pedido que não foi julgado antecipadamente, mas que ele está sendo processado, ele pode atrapalhar esta parte aqui que já está líquida, né? Já está decidida, já está terminada. Então eu posso pedir o desentranhamento desta parte do processo, aquele que vai continuar, e trago para cá para fazer então em autos apartados, chamados suplementares, fazer então o meu pedido de cumprimento desta parte em que houve reconhecimento parcial de mérito a meu favor. Então posso fazer isso, tanto a liquidação, posso pedir a liquidação em outros autos, ou então o próprio cumprimento, a própria realização da decisão. A decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento. De novo, a mesma explicação que eu havia dado antes. Por que agravo de instrumento? Porque o recurso correto, na verdade, é o de apelação, mas a apelação leva a matéria toda, o processo todo, para o tribunal. Então aqui nós vamos ter o agravo de instrumento, formando um instrumento de agravo, e aí sim partindo disso para o tribunal, para que ele conheça essa matéria instrumentalizadamente, enquanto o processo principal corre o seu caminho. Mas eu disse há pouco que eu queria ver com vocês as hipóteses dos artigos 485 e 487. Vamos lá. Lá na sentença e na coisa julgada aparece um capítulo sobre dois artigos que são muito importantes. Eu disse, o juiz, na primeira hipótese, poderá julgar o processo no estado que se encontra, não no mérito, mas por uma questão meramente processual. Vamos dar um exemplo. Vejam, no artigo 485, nós temos a seguinte disposição na cabeça desse artigo, o caput dele. Diz assim, o juiz não resolverá o mérito. Vamos olhar ali o artigo 487. Olhem a diferença. Haverá resolução de mérito. Esse artigo 487, aqui então vejam que haverá significa aqui uma imposição legal para o juiz, onde ele vai ter então esta resolução de mérito decidida. Ora, isso aqui é questão de direito material. Então o juiz, neste caso, não resolve só o processo, mas resolverá também o mérito da questão. É aqui no 487 o endereço de toda a atividade que nós queremos de um processo. Para que o juiz julgue o mérito, ele teve que passar pelas fases todas. Esta é a realidade. Mas voltando ao artigo 485, a doutrina chama este dispositivo para dizer o seguinte: o juiz não resolverá o mérito. O que nós temos aqui? Nós temos, neste caso, uma sentença chamada terminativa. Sentença terminativa. O juiz aqui termina o processo, mas não resolve o mérito. O mérito não está definido. O juiz aqui apenas resolve o processo, porque o processo tem problemas. Vamos ver então, no 487, o juiz resolverá o mérito, haverá solução ou resolução de mérito quando o juiz. Aqui, gente, nós temos não uma sentença terminativa, mas aqui ela será definitiva. O juiz estará definindo o mérito do processo e, ao mesmo tempo, extinguindo a ação processual. Então, vejam que nesse 487, duas são as frentes.
A frente de extinção processual e a frente de extinção do mérito que está lá colocado para essa discussão. Voltando então, que casos, afinal, nós podemos ter uma sentença chamada terminativa, do 485. O juiz não resolverá o mérito quando indefere a petição inicial. Já vimos a petição inicial indeferida? Lá nos artigos 319 e 320, quando faltarem aqueles requisitos, o juiz terá de indeferir a inicial, julgamento também processual e não de mérito. O juiz não pode nem encostar no mérito, porque o processo, obviamente, tem problemas, né? O processo fica parado durante mais de um ano por negligência das partes. Por não promover os atos de diligências que lhe incumbiram, o autor abandona a causa por mais de 30 dias. Vejam, nos incisos 2º e 3º, duas são as situações de abandono. Uma pelo abandono do autor, que por mais de 30 dias ele para, que é o inciso 3º, e o inciso 2º pelo abandono das partes. Aí as duas, na verdade, por exemplo, as duas têm que, como é que elas podem abandonar? Elas têm que adiantar o valor dos honorários periciais lá para o perito, que está lá guardando a grana e tal, e o cara não recebe. Então passa-se por mais de um ano essa negligência das partes, então haverá o processo de ser extinto por suas inércias, né? Autor e réu ficam parados. Mas vamos ver aqui uma observação no inciso 2º e no 3º. Diz o parágrafo 1º, ainda do 485, o seguinte: nas hipóteses dos incisos 2º e 3º, o abandono, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta em 5 dias. Por que a parte precisa ser intimada pessoalmente? Ela não tem advogado? Sim, mas daqui a pouco esta inércia, esta paralisação foi provocada pelo próprio advogado. Então, para que não haja dúvida sobre o comportamento da parte do processo, ela deverá ser intimada, e olhem bem o termo, pessoalmente, para que ela responda para dizer se realmente aquele abandono foi vontade dela ou não. Então, se calar também continua sendo o seu silêncio considerado como abandono, né? Então, aqui vejam um parágrafo 1º, hipóteses 2º e 3º do artigo: a parte será intimada para suprir a falta no prazo de 5 dias. Se não respondeu, extingue. Se respondeu, quem sabe troque o advogado ou, enfim, converse com ele para que o processo tenha a sua consecução. No inciso 4º do artigo 485, o juiz verifica a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Já vimos isso. Falta de interesse, falta de legitimidade, falta do jus postulante, quer dizer, a parte não coloca um advogado regularmente inscrito na ordem, um camarada que está suspenso ou até já foi excluído do quadro de advogados, enfim. Então, não há como o processo prosseguir. 5º, o juiz reconhece a existência, olhem quem aparece: a perempção, a litispendência ou a coisa julgada. A perempção, lembram? Aquela hipótese onde o autor entra 3 vezes e abandona as 3 primeiras, na 4ª vez ele já não entra mais, estará perempto o seu direito de vir a juízo. A litispendência é a coisa julgada quando se tratar de pedidos idênticos, como pedido, partes e a causa de pedir todas iguais. Nós vamos ter então ou litispendência, processos tramitando ao mesmo tempo, idênticos, ou processos idênticos já com um decidido, com a formação de coisa julgada. Também o juiz, olhem bem, o juiz abrevia. Ele vai entrar nesses casos com a fase instrutória, por quê? 6º, verifica o juiz a ausência de legitimidade. Isso meio que se mistura um pouco com a ausência de pressupostos do processo, da legitimidade e interesse, enfim, estariam ali embutidos, tanto o 6º como o 4º, estariam praticamente na mesma toada, né? Na mesma situação em que o juiz deve, no mínimo, extinguir o processo. O 7º, o juiz acolhe a existência de convenção de arbitragem. Lembram lá, arbitragem, essas partes já convencionaram a arbitragem, o processo judicial, obviamente, tem que parar por ter uma sentença de corte. O juiz vai fazer prova para quê? Não tem, já está alegado, provado, demonstrado documentalmente que existe a tal da convenção de arbitragem, ou quando então o juiz arbitral reconhecer a sua competência.
E oitavo inciso, o juiz homologa a desistência da ação. Cuidado aqui. Nós estamos falando em desistir da ação. Quando eu desisto da ação, significa eu desisto do processo. Então, por exemplo, eu tenho hoje um crédito contra alguém, mas este alguém não tem condições mínimas de suportar 10% da dívida. Eu vou seguir com esse processo porque o cara lá, um cara que não tem onde cair morto, sei lá, desculpem a expressão, mas é isso. E aí eu vou continuar com o processo para quê? Então eu peço, muito bem, Excelência, venho aqui oferecer o meu pedido de desistência da ação para que Vossa Excelência homologue. O juiz vai ouvir o réu, que obviamente vai agradecer muito, e estará homologada esta desistência e o processo ali finda. Mas, se este meu réu, amanhã ou depois, ganha lá uma herança, vai na Mega Sena e é o seu maior contemplado de 100 milhões de reais, opa, então o que eu posso fazer? Eu posso renovar aquela ação, entrando novamente contra este réu e agora cobrando, porque eu sei que ele tem solvabilidade. Então aqui eu vou desistir da ação, o que não me impede mais tarde de reingressar com ela. Aliás, vejam aqui, quanto à questão da desistência. Parágrafo 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu. Então, se já teve contestação, lembram, já falamos disso, o réu deve dar a sua anuência consentindo com a desistência da ação. Se o réu ainda não for citado, sem crise, o autor vai lá, simplesmente pede a desistência e vejam que o parágrafo 5º também diz que essa desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Oferecida a contestação e extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende do requerimento do réu. Agora eu quero pulando aqui, eu quero ver o artigo 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito, vamos lá naqueles casos todos, o 485, estamos agora então analisando. Esses pronunciamentos, essas sentenças que não resolvem o mérito, não impedem que a parte venha de novo com a ação. Não resolve o mérito, sentença, não obsta que a parte proponha de novo a ação. Então, é evidente que há necessidade aqui de renovar a ação, né? Mas olhem o que diz o parágrafo 2º sobre isso. A petição inicial desta nova ação, que eu entro, não vai ser despachada sem a prova do pagamento do depósito das custas e dos honorários daquela primeira ação que foi extinta. Vamos lembrar disso então, e deixando muito clara a redação desse parágrafo 2º, que é dúbia, dizendo então que a petição inicial da nova ação, aquela que eu estou de novo entrando, né, não obsta, olha o que diz o 486, não impede que a parte proponha de novo a ação, e esta ação nova somente será distribuída se houver comprovante de pagamento de honorários e de custas daquela primeira ação que foi extinta. Tá? E vamos ver agora, finalmente, o artigo 487. A sentença não mais terminativa, mas agora, como eu disse, a sentença é definitiva. Ela vai definir o mérito. Quando então, primeiro caso, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação na reconvenção. Gente, aqui estamos fora, estamos completamente fora do julgamento antecipado do mérito. O inciso 1º nos diz o julgamento normal. O julgamento de um processo regular que vai passar pelas fases postulatória, instrutória e decisória. Por quê? Porque vejam, o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação deve passar por essas etapas. Isto aqui é o normal. Quero lembrá-los, vamos voltar lá. Acho que é mais fácil a gente entrar aqui pelo slide. Aqui. Olhem bem o que nos diz aqui o artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485, agora vejam, o 487, incisos 2º e 3º.
incisos 2º e 3º. Vejam que aqui, julgamento conforme o estado do processo está se extraindo, retirando o inciso 1º, porque esse não é julgamento antecipado. Este aqui é um julgamento normal, o inciso 1º, para que o juiz acolha ou rejeite o pedido formulado pelo autor, ele tem que passar pelas 3 fases. Por isso que o 354 menciona apenas as hipóteses do inciso 2º e 3º do 487, que aqui sim nós vamos ter um corte. Que corte é este? Vamos lá. Voltando. 487. Então haverá resolução de mérito. Primeiro está bem, processo normal. Agora vamos ver por que o 354 menciona os incisos 2º e 3º. Aqui. Segundo, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência da decadência ou da prescrição. Isso é mérito, sim. Prescrição e decadência é matéria de mérito. E o juiz de ofício ou a requerimento da parte, uma vez reconhecida a decadência ou a prescrição, o julgamento é de mérito. Então não há por que passar pela fase postulatória. Desculpem, não há por que passar pela fase instrutória. Apenas na postulação e já passa para a sentença. Nós temos um processo aqui praticamente abreviado. Terceiro, a sentença do juiz, que é definitiva também, nos dá coisa julgada de mérito aqui, chamada coisa julgada material, a sentença que homologa reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. O réu vem na ação em contestação, no lugar de contestar, já vimos, ele se manifesta reconhecendo que o autor está tapado de razão. Então nós vamos encontrar uma sentença do juiz diante de um reconhecimento, uma verdadeira confissão do réu, dizendo que o autor tem toda a razão do mundo, o que o juiz vai dar continuidade. Então ele vai julgar o mérito, vai julgar procedente o pedido do autor, sem ingressar na fase chamada fase instrutória. Vai direto para a sentença. Também na reconvenção, quando o autor reconhece o pedido reconvencional do réu, em contestação e reconvenção, ele reconvém, e aí nós temos que o autor venha a anuir, dizer então, reconhecendo da procedência do pedido na reconvenção. Também é caso de abreviar aqui. A transação, a letra B, quando as partes transacionam nos autos para dizer ao juiz que estão compondo aquela situação com cláusulas de assimilação, de aceitação, enfim, de assunção de obrigações e de direitos. E aqui nós vamos ter, então, na transação, um verdadeiro negócio jurídico entre as partes, que também vai terminar com o processo. E o juiz vai entrar na fase instrutória para quê? As partes já estão apresentando um acordo. Aliás, um dos momentos de maior euforia de um juiz é encontrar um acordo das partes pronto, já levando para ele apenas homologar a transação entre elas. Homologar significa aqui chancelar, carimbar, é dar, então, status de Estado, de Estado Poder Judiciário, Estado Poder Judiciário, nessa transação também. Agora a letra C. A renúncia à pretensão formulada na ação da reconvenção. Opa! A renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Gente, é um abismo intenso, enorme, entre o que se chama de renúncia e desistência. A desistência é lá, no 485, inciso 8º. A parte desiste da ação. Desiste do processo. Opa, mas aqui a renúncia significa que ela está renunciando ao seu direito material. Se lá no 485 e no 486 não obstaria, quer dizer, não impediria que a parte viesse de novo com nova ação, aqui na renúncia não há mais isto. Porque aqui eu abri mão do meu direito material. Então eu não venho mais com nenhuma ação por conta desta minha renúncia à pretensão de direito material formulada. Então aqui não posso mais depois porque eu abri mão do meu direito material e claro que assim sendo uma manifestação legítima, unilateral, não forçada,
sem qualquer abuso ou desvio de minha volição, de minha vontade, eu tenho então que o juiz homologaria esta renúncia ao meu direito material e eu não volto mais com qualquer ação depois. Se eu o fizer, o réu diz assim, o Madeira já renunciou o direito material dele no outro processo e acabou, não vem para cá. Então, tanto na ação, na reconvenção, quando houver renúncia, né? Ressalvada a hipótese do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de se manifestar. De novo, contraditório, não há dúvida. E no 488, finalmente, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. É matéria que aqui no 488 se estabelece como possível, né? Sempre que for possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a questão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento. Então, particularmente eu considero o 488 quase que uma certa consequência, né, do juiz quando julgaria o mérito, né, em relação àquela pessoa que aproveitaria, né, a decisão desfavorável quanto a uma eventual extinção processual, né, do processo por questão formal ou processual. Enfim, seriam essas então as informações de hoje. E para a aula que vem, nós retomamos então com o assunto referente aqui à questão do despacho saneador, tá bem? Uma ótima semana a todos. Essa semana esperamos já ter alguma definição aí desse quadro todo que estamos passando e continuem se cuidando, tá bem? Fiquem com Deus. Obrigado pela consideração, pela atenção de vocês.